Ótimo. Só sono. Sono normal, né? Ô, comédia. Vou deixar assim. Professor, já vou começar a gravar. Aí assim que você quiser pode iniciar, tá certo? Esperar uns 2 minutinhos para ver se entra mais alguém, aí eu inicio, tá? Tá bom. Não quero não. Pô. Faz meu pão. Faz meu pão. Não, agora não. Só um instante, gente. Gente, tá todo mundo me vendo direitinho, escutando também? Sim. Sim. Pronto, vamos lá iniciar, tá certo? Hoje iremos trabalhar com a proposta também sobre pele para TV e fotos, só que vamos dar uma incrementada, certo? Definir melhor o desenho e o formato desse lábio. A gente vai fazer um olho simples. Anderson queria um olho um pouquinho mais, digamos assim, trabalhado. Para a questão de TV e foto, ele não funciona tanto, a não ser que você aproxime bem em relação a tudo que você vem construindo durante o processo da maquiagem em si. Mas eu já adianto que na próxima aula iremos também trabalhar com essa proposta de catálogo, né? Em relação a esse destaque, principalmente para o rosto. E, querendo ou não, a visualização sobre os efeitos vão ficar bem mais
fácil e bem mais expressivo, tá certo? Então, na próxima aula, já se preparem que a gente vai ter uma proposta bem mais elaborada sobre olho para criar, principalmente, destaque, tá? O tema vai ser catálogo e revista. Então, vai ter uma pele diferenciada. O que a gente vem falando nas últimas aulas, tá? Que a pele é um pouco mais opaca. Para esse tipo de catálogo, a pele ela vai dar uma iluminação um pouquinho mais realçada. Só nesses casos específicos também. Por isso que a gente começa com um pouquinho do mais simples, aí vai complicando, quando vê no final, está perfeitamente ciente de todas as técnicas, de todas as produções e para também os eventos. Certo? Certo, meu povo? Eita, que tem dormindo. Ok. Como eu já tinha falado anteriormente, eu já estou aqui, né, com a pele já feita. E aí vocês conseguem perceber que eu tenho uma definição também em relação a uma sobrancelha que ainda não está totalmente preenchida. E se vocês perceberem, eu passei até um pouquinho aqui em cima sobre essa região de cavanhaque. Anderson, mas isso aí na prática vai funcionar demais, até porque tem público masculino, onde vocês provavelmente vão pegar, e essa barba ela também precisa estar evidente. E aí como é que eu faço para deixar isso mais expressivo, mais evidente também, certo? E com essa proposta a gente vai criando agora aqui, juntinhos, para facilitar a minha utilização dos produtos. Até agora, em relação à aula anterior, teve alguma dúvida que não foi esclarecida? Coloquem no chat também, que aí a gente vai se comunicando e tirando essas dúvidas já no momento da produção, tá? Dúvidas até aí? Não. Não? Vamos lá começar, certo? Minha pele já, como eu falei, já está toda produzida. E aí eu vou criar agora a proposta de contornos, certo? Para quem ainda ficou um pouquinho de dúvida em relação a esses contornos, você vai dar uma ênfase principalmente no que você precisa e deseja realçar. Anderson, eu consigo perceber no seu rosto que você tem uma testa um pouquinho maior, você tem um nariz um pouquinho maior, você tem esse queixo um pouquinho mais fino, e aí eu quero, na verdade, criar essa proporção de disfarce. Quando alguém, ou até mesmo em algum workshop que vocês participarem, algum outro curso também de especialização, muitas pessoas vão falar sobre técnica de luz e sombra. Todo mundo sabe o que é essa técnica de luz e sombra. Vai ser passo a passo, Evelyn. Vai ser passo a passo. Já ouviram falar nessa técnica de luz e sombra? Márcia, Alexia, Manu, Evelyn, Stephanie, Kerlen. Não? Não. Mais ou menos. A questão de luz e sombra, para que vocês entendam de uma forma mais simplificada. O que eu desejo realçar, eu ilumino. O que eu desejo disfarçar, eu vou escurecer. Sabe aquelas fotinhas que tem aquela marcação dos produtinhos? Iluminador, contorno, blush, tudo? Aquilo ali é uma visualização de luz e sombra. Quando eu coloco literalmente uma luz, ela sendo, né, mais fria, eu consigo perceber também de uma forma bem mais interessante aonde eu fiz o escurecimento de pontos que me incomodam. Anderson, quando na verdade a cliente tem uma testa um pouquinho desproporcional, tipo a sua, mas ela ama a testa dela. Beleza, dá uma ênfase na testa dela nesse ponto central. Anderson, ela não gosta muito, por exemplo, do nariz dela. Ela acha que o nariz dela é feio, mas o nariz dela, se você observar, você tem a proporção de um desenho, um formato bem bonito, e mesmo assim ela acha esquisito, ela acha estranho. Então você vai fazer o quê? Vai camuflar esse nariz para ele ter uma redução ou uma visualização minimizada para que ela se sinta confortavelmente atraente sobre fotos, sobre vídeos, tá?
E aí, o que é que eu vou fazer agora? Ó, vou pegar um pouquinho desse pó compacto, ou pode ser para contorno. Tô pegando tudo em pó, certo? Pegando o pincelzinho chanfrado. O que é que eu vou fazer de um lado? Eu vou fazer totalmente de um lado para vocês verificarem o antes e esse depois, para realizarmos aí algum comparativo. Ó, se eu sei que a minha testinha ela é um pouquinho maior e eu quero camuflar, eu vou lá na raiz mesmo, ó, do cabelo. Por isso que é interessante ter aquelas faixinhas. Sabe aquelas faixinhas que as pessoas colocam? É para que, na verdade, você consiga remover ou deixar essa região de testa sem nenhuma textura. Quando eu falo de textura, eu estou falando de pelo, eu estou falando de linhas de expressões, eu estou falando de tudo que venha me atrapalhar no ato da minha construção. Anderson, se ela tiver linha de expressão, se ela tiver pelo no rosto, o que é que eu vou precisar realizar isso na minha maquiagem? Agilidade. Porque o produto, quando ele seca, a textura, a linha de expressão ou o pelo, ele tende a ficar mais aparente. E aí você tem que aplicar um pouquinho mais de produto e trabalhar rápido. Isso é uma dica também, tá bom? Anderson, mais para pele madura, o que é que você vai aplicar mais? Hidratante. E não base. Mas para outros tipos de pele, você na verdade vai trabalhar um pouquinho mais de produto para camuflar e disfarçar essa textura que ela possui, tá bom? Vamos construindo aí esse passo a passo. Quem tiver dúvida pode sinalizar, coloca aí no chat ou fala um pouquinho para a gente tirar e executar de uma forma bem bonita para que vocês consigam ter essa identificação, porque essa proposta é para uma foto, principalmente para ambiente externo. Anderson, mas hoje em dia a gente não está podendo sair em relação à pandemia, beleza. Vai ali na janela, tira uma selfie, vai ali na porta, tira uma selfie. Nesse horário da manhã, o sol tende a entrar um pouquinho em algum cômodo da casa. Então, vocês vão lá e tirem essa foto para vocês verem com a intensidade dessa luz natural, como é mais fácil a visualização e identificação dessa proposta de luz e sombra. Hoje a gente vai trabalhar um olho simples também, tá? Para abrir um pouquinho esse olhar, para deixar ele pronto para o nosso dia a dia, tá bom? Tá. Vem nessa região. Oi, que alguém falou? Não? Não? Letícia, só observo, né, Letícia? Região aqui, ó, para marcação de côncavo, observa sempre esse pontinho alto aqui da orelha. Algumas pessoas têm essa linhazinha do tragus um pouquinho mais realçada. E aí você vem direcionando antes dos dedos de chegar próximo ao lábio ou próximo à boca. Anderson, como é isso na prática? É isso aqui, meu povo, ó. Sabe aquela proposta, ó, faz um 3? Uhum. Isso é a famosa marcação, esse contorno debaixo do queixo, tá? Eu estou depositando o produto, eu não estou simplesmente arrastando, eu deposito. Quando eu vejo que tem uma saturação bonita, bacana, aí sim, ó, eu faço esse meu movimento para retirar esse excesso ou para criar uma evidência. Toda essa lateral que eu estou trabalhando próximo à raiz do cabelo, o meu produto ele tem que ser próximo também. Por quê? Caso eu não faça essa proposta, vai ficar parecendo uma máscara a minha maquiagem e fica muito feio, tá? E com essa proposta muito feia, você consegue perceber que tem uma falta de acabamento e aí você, na verdade, fica um pouquinho a desejar em relação a teu trabalho, certo? Ó como é que ficou. Passei um pouquinho já aqui embaixo do meu maxilar. Certo? Até aí tudo bem, meninas? Esse formato de contorno vale para todo tipo de rosto ou tem para cada rosto, cada contorno? Pronto, para cada rosto a gente cria um contorno. Esse geralmente é um padrão onde a gente vai adaptar. Por exemplo, um rosto que é um pouquinho mais gordinho,
a gente vem com esse contorno um pouquinho mais contido sobre a lateral. Porque se a gente vier muito aqui sobre a frente do rosto da minha modelo, ela vai ficar com a marcação muito forte em relação à bochecha e ela precisa esconder mais um pouco da lateral e não a frente. No meu, que eu tenho uma testa um pouquinho mais larga e um queixinho um pouquinho mais fino, eu posso, ó, tá vendo que eu entrei um pouquinho aqui, mais abaixo da minha sobrancelha, próximo da minha sobrancelha? E aí eu vou depositando, criando essa proposta aqui, ó, para deixar essa maçã, ou que a gente na verdade fala do osso zigomático, mais evidente. Porque o rosto, essa região, ela é mais fina. O que eu preciso, na verdade, esconder é um pouquinho mais a testa. Aí cada rosto você vai adaptando e você vai criando essa imagem, principalmente de destaque. Anderson, quando é que eu vou saber que tá bom essa imagem? Na hora que você estiver maquiando, olhando para sua modelo, você dá um distanciamento e olha um pouquinho ela de frente. Pede para ela olhar de frente, tanto de um lado quanto do outro. E aí sim você vai ter essa visualização que eu falo sobre luz e sombra, que é para ajudar principalmente no efeito de foto. Certo? Ok. Até aí, meu povo, tranquilo? Região que geralmente fazemos aí uma iluminação, tá? Depois de aplicar essa parte sobre iluminação, eu vou trabalhar, ó, regiões abaixo aqui do meu olho. Pode trazer, ó, bem assim, ó, bem básico. Né, Letícia? Eita, a Letícia tá dormindo, né, Letícia? Aí, ó, o queixo. Certo? Essa região aqui do bigodinho chinês, também eu faço esse processo para minha pele ficar bem seladinha. Olha como é que ficou evidente a questão de luz e sombra quando eu falei para vocês inicialmente. Anderson, vai ficar assim? Antes fosse, né? Mas não vai, viu, gente? A gente vai tirar, porque esse produto, se vocês verem, esse pozinho é um pozinho solto, com uma pigmentação mais rosada, mas pode ser utilizado o pozinho translúcido, o branco, pode ser utilizado, dependendo do tom de pele da modelo, da cliente, aquele pozinho banana. E se a pele negra for bem retinta, você pode utilizar o pó cenoura, tá? Anderson, depois de aplicar esse pozinho que é bem fino, eu, na verdade, tenho que aguardar quanto tempo? Enquanto você vai trabalhando esse olho, uns 5 minutinhos no máximo. Por quê? Ele vai fixar na pele e vocês vão perceber que esse pigmento, se ele houver amarelo, se for banana, cenoura, se for laranja ou até avermelhado, ele vai dar uma saturada, ele vai realmente fixar. Então, é interessante que vocês não demorem tanto, até porque a pele, quando a gente vai selar, ela não está molhada. Da mesma forma, quando a gente vai trabalhar o olho, quando ele está com corretivo molhadinho, a sombra ela não pigmenta mais, da mesma forma é a pele. E eu vou, ó, iluminar essa região central sobre a minha testinha, como eu já fiz a pele, ó, e vou iluminar esse pontinho aqui central do meu nariz. Deu para perceber antes o que eu estava falando sobre a minha fotinha lá, a questão de luz e sombra, a marcação dos produtinhos? Que vocês perguntaram o que seria luz e sombra, para vocês terem uma visualização. Seria basicamente isso aqui, ó. A minha luz e minhas sombras. E aí eu tenho um contraste, ó, o antes, sem nenhum tipo de produto, e o depois, ou em construção, com essa saturação e essa marcação. Anderson, mas eu consigo perceber que você está colocando um pouquinho mais de produto. Gente, para televisão, como eu falei, tá? Perde-se aproximadamente 30%, porque nem sempre todos os equipamentos, eles têm como capturar uma nitidez 100%. Se vocês observarem também, hoje em dia não tem essas televisões 4K, 8K, não sei o quê.
Pronto, essa tecnologia ela vai trazer bem próximo à realidade. Parece que alguém está saindo da televisão. Só que nós, quando estivermos sendo filmado, ou processo também de fotografia, nem sempre a tecnologia do profissional, ele na verdade tem essa capacidade. Anderson, mas quando eu vejo as fotos e a filmagem, ficou ótimo. Lógico que fica, porque passa por edição, ele corrigir algum tipo de imperfeição, até porque, gente, isso se faz necessário, porque é interessante eu mostrar um trabalho bonito e não um trabalho feio. Por isso que no Instagram também, como a gente tem a ferramenta como cartão postal, ela vai possibilitar o quê? A disseminação de uma imagem bonita e qualidade no nosso trabalho. Por isso que sempre eu falo, gostou da foto, a qualidade está boa? Aí você vai lá, sim, posta, certo? Eita, que o grupo aqui agora bombou. Vamos lá. Já começou faz tempo, mais ou menos, tá, Letícia? Não foi tanto, não. O senhor tá fazendo só com pó? Não, eu fiz só em pó, nada cremoso, tá? A Letícia, calma, tio, mas vai dar certo. Eu tô dando esse tempo porque, assim, se eu fosse fazer também do zero, vocês não teriam esse tempo também, é o tira dúvidas, tá? Que a gente agiliza também o tempo de vocês. Eu ainda tô na base, vai dar certo, Kerlen. É só para fazer a metade? Não, pode fazer o rosto todo. Eu nem vou tentar acompanhar, vou prestar atenção e depois eu faço. A Evelyn, tá certo, viu, Evelyn? Vigia. Dúvidas até aí, meninas? Professor, a Diga. metade do rosto. Eu não tô te entendendo. Eu tô fazendo a metade do rosto rápido. Tá, tranquilo. Certo? Gente, já deu um pouquinho aí de tempo sobre a minha saturação. Eu vou só varrer esse pozinho mais claro, tá bom? Só varrer. Para não ficar também o Gasparzinho, né? E aí eu vou varrendo, eu vou varrendo, eu vou varrendo, eu vou varrendo. A gente pega já a vassoura de casa e já começa, né? Ó, e aí eu vou ter uma iluminação bem interessante sobre o meu rosto. Ó como eu tirei o produto e como é que ficou. O antes, sem produto algum, só com a base, né? E o depois. Então, gente, assim, algumas pessoas têm um certo receio de fazer essa técnica, tá? É o que eu geralmente chamo também, é uma técnica de backing. O que seria? A aplicação de uma quantidade bem generosa de pó, para que, na verdade, ele venha aderir um pouquinho à pele. Por isso que esses pozinhos, esse translúcido, esse banana, tá? Eles são pós bem fininhos, para que, na verdade, ele consiga, sim, absorver o máximo possível para que você tenha esse efeito mais de toque aveludado, com viço mais natural. Porque quando você, por exemplo, vai tirar uma selfie, você consegue perceber quando não tem uma iluminação, a foto ela fica meio que esquisita. E aí é da mesma forma quando você vai fazer essa produção para a TV. Você vai conseguir trabalhar de uma proposta de qualidade, independente da iluminação. Por isso que esse ambiente externo, quando tem muita luz, é feito também uma adaptação sobre o local ao qual o profissional está se expondo, né, em relação à imagem, para poder fazer as capturas, tanto de vídeo quanto de foto, para que fique uma coisa bonita. E aí vocês também, em relação a essa luz natural, como eu falei, na janela, na porta de casa, não precisa sair, vocês vão perceber sobre o efeito que vai ser proporcionado em relação a isso, tá? Dúvidas até aí, meninas? O que é isso, hein, Letícia? Enquanto isso, se vocês perceberem, ó, a minha sobrancelha ela tá branquinha, não tá? Quando eu aplico uma base em cima dela, ou eu tento apagar com o produto mesmo de base, a gente chama isso de você anular a tua sobrancelha.
a sobrancelha, você, na verdade, vai ter um produto aí qualquer. E aí a gente vai ver um pouquinho disso em artística, quando estiver fazendo um pouquinho de trabalho mais elaborado. E aí você vai, ó, trabalhar e redefinir esse desenho bonito que você possui. Anderson, como é que você faz geralmente? Pode ser feito tanto com sombra, tá, gente? Ou até mesmo com as pastinhas de sobrancelha. Qual que você acha melhor? Eu gosto da naturalidade da pastinha de sobrancelha. Anderson, você na verdade só usa pastinha ou usa sombra? A gente precisa utilizar os dois ou o que a gente tiver. Por isso que às vezes vocês não se limitem, eu não tenho produto X, eu não tenho produto Y, eu não vou fazer a minha produção por causa disso. E aí você deixa de trabalhar, você tem até possibilidades para fazer dentro da maquiagem uma produção bonita em relação a isso. E aí o que é que está faltando? É iniciativa e conhecer também que a gente está aqui para te ajudar. Por exemplo, eu, Anderson, em específico, o meu lápis que eu tenho aqui, eu não tenho um lápis nude para olho. O que é que eu faço? Pego um corretivo, aplico na linha d'água. Pronto, eu tenho o meu corretivo, eu tenho o meu olho lá bonito com lápis nude. A gente vai fazer isso aí, tá? Se vocês não quiserem fazer, não tem problema, mas eu vou fazer para mostrar que realmente funciona. E aí eu vou pegar lá, finalzinho da minha sobrancelha, pincelzinho chanfrado, duo de sobrancelha e vou trabalhando. Gente, se eu estiver falando rápido, me parem, porque o negócio aqui é 220. E aí vocês também tirem essas dúvidas, tá? Ver se tem alguma coisa aqui no chat. Letícia, eu tô morrendo. Vigia, irmã. Vigia. É maquiando e conversando e aprendendo. É isso aí. Evelyn, como é que tá as férias, Evelyn? A Evelyn agora só vive viajando, Evelyn. Não sai de casa não, mulher. Gente, dúvidas até aí? Sim ou não? Sinalizem-me. Pronto. Pessoal, a minha sobrancelha, tá? Eu tô fazendo ela proporcional ao tamanho dela. Porque a minha sobrancelha ela é grossa. Aí alguns alunos também, às vezes, ficam assim, será que eu devo cobrir acima do pelo? Não, cobre por cima mesmo, não acima do pelo, dentro mesmo da tua sobrancelha. Vai fazendo aqui essa camuflagem para, ela ficar bem mais expressiva. Não cria uma sobrancelha que você não tem, porque se você criar, vai ficar uma coisa muito chamativa e todo mundo vai olhar só para a tua sobrancelha, tá bom? Evelyn tá em Pernambuco, mas não sai de casa. É isso, Evelyn. Evelyn, tu é daí, Evelyn? Não pode sair de casa, tem que ficar em casa. Olha, a Evelyn é de Pernambuco, legal. Não sabia não, tá vendo? Quarentena aproximando pessoas. Gente, eu tô olhando aqui pra cima, é porque tem um espelho aqui, viu? Não é por outra coisa, não. E aí, eu defini a minha sobrancelha. Certo? É top, eu ia morar aí, Evelyn. Mas aí não deu certo. Mas vai dar certo. Mas eu conheço muito aí. Conheço muito. Ia estudar aí. Conheço demais. Acontece com as melhores famílias, né? Depois, a minha sobrancelha feita, lembra que eu iluminei o meu nariz, mas eu não fiz o contorno dele? Porque eu tava com o pincel fofo demais. Eu agora vou pegar um pincel um pouco mais preciso para fazer esse contorno aqui do meu nariz. Aí o nariz, gente, eu vou fazer ele realmente todo porque fica esquisito se eu fizer só um lado, entendeu? E aí fica muito estranho, literalmente falando. Pega um pincelzinho menor, o produto que você utilizou,
É isso aí, Kellen. Produto que você utilizou e você, ó, tira um pouquinho do excesso e vai, ó, depositando de forma gradativa. Não vai fazendo logo aquele lacre do contorno, não. Vai, ó, depositando para criar esta imagem e esta camuflagem também. Algumas pessoas vêm, ó, com essa região até aqui assim, próximo de sobrancelha. Funciona? Normal, porque algumas pessoas também têm esse ossinho aqui, ó, um pouquinho mais salientes, e aí querem tirar um pouquinho dessa textura. Se você quiser, pode vir também para escurecer, para evidenciar o formato ou o desenho do seu olho. Ó como é que ficou diferente, ó. Um lado sim e outro não. Não fica, né? Esquisito, né? Vou fazer só essa região aqui para vocês verem como é que ficou a rinoplastia, certo? E aí vai da mesma forma, ó. Trabalhe devagarinho, não precisa de pressa. Nariz é uma coisa muito particular, gente. Então, sempre conversem com a cliente ou a modelo de vocês para saber se ela realmente quer que a gente mexa, certo? E aí, para mexer em nariz, também é uma coisa bem suave, né? Nada de literalmente quebrar o nariz de um lado e para o outro. Olha como é que ficou esse lado e o outro, ó. Aqui eu tenho uma marcação um pouquinho maior. Se tiver marcação, você vai esfumando devagarinho ou utiliza a esponjinha que ela remove bastante esse excesso de produto. E aí você vai dando essa esfumadinha, bonitinho. O nariz também, cadê? Márcia, o nariz também é relacionado ao tipo rosto, tá? O contorno que a gente fez, o formato do nariz também é relacionado a isso. E aí você vai criando também essa imagem de acordo com o formato do rosto dela também, tá? E aí a gente vai criando aqui, vai criando, vai esfumando. O meu nariz, como ele é um pouquinho mais assim para frente, eu vou, ó, tirar esta pontinha. Aqui mesmo embaixo. Certo? E aí eu vou conseguindo facilitar essa visualização. Até aí, dúvidas, meninas? Como é que estamos nas nossas produções? Ó, o meu nariz. É o nariz, né, agora? Melhorou? E aí, depois dessa proposta que vocês tiverem de contorno de nariz, a gente vai definir um pouquinho a boca. Quem tem lápis de boca aí? Alguém tem? Se não tiver, não tem problema. Só que você vai precisar também de um pouquinho mais, digamos assim, de paciência. Anderson, eu tenho aqui, tá? Mas a partir do princípio aí que vocês não têm, eu vou tentar elaborar algo bem bacana e de facilidade. Você vai pegar o teu pincel, a tua espátulazinha vai tirar um excesso do produto. Pega um pincel para lábio. Inicialmente, estou usando o vermelho para criar esse destaque, tá bom? Mas pode usar um nude que cai super bem nessas fotos. Tira o excesso do produto na parte central do lábio, onde a gente tem mais espaço. Assim, ó. Certo? Anderson, e agora? Como o pincel é de precisão, você vai criar essa bordinha. Tá vendo que todo mundo tem essa bordinha aqui sobre a boca? Se não tiver, a gente cria também. Por isso que o lápis tem a possibilidade da gente criar essa bordinha, tá? Ó. Vai aos poucos, sem medo. Cria com o dedo midinho tripé, para você não tremer. E aí você vai criando.
Quando eu falar sobre extremidade de boca, é os cantinhos. Você, na verdade, vai abrir um pouquinho a boca no meio, deixar ela com a boquinha fechada, assim. Se você, na verdade, fizer essa boca aberta, corre o risco dela mexer um pouquinho o lábio e você, tal hora, tá maquiando até os dentes. E aí, toma um pouquinho de cuidado em relação a isso, tá bom? Lábio inferior do mesmo jeito. Ó, eu já tenho um lábio. Não é que antes eu não tinha, tá, gente? Mas assim, eu criei, né? E aí você vai, ó, só realçando essa pigmentação, mais, menos, tá bom? A diferença de um lado com e outro sem. Até aí, dúvida, gente? Dúvidas, dúvidas? Não? Vamos continuar, certo? Lembra do olho simples que a gente disse que ia fazer? Aham. Eu tô vendo aqui só o chat. Não, é outra coisa. Pois é, e o nariz todo mundo quer, né? O narizinho fino. É verdade. Então não tem muito o que você, na verdade, assim, não, digamos assim, propor para a sua cliente e ela não aceitar. Lógico, existem particularidades que eu tenho que tomar um pouquinho de cuidado. Só que é mais fácil porque você, com a visão profissional, você consegue sempre deixar o seu trabalho bonito. Você não vai dizer uma coisa feia para ela fazer, né? Ela pode até dizer, mas aí você vai lá, tenta convencer de algo mais interessante para que isso não ocorra, de ficar uma coisa feia, tá bom? Vou pegar aqui o meu quartetozinho, ó, de sombra, é da Tracta, tá bom? E eu vou pegar esse aqui, tá, gente? Esse quartetozinho aqui eu usava muito também para sobrancelha, porque o tom do marrom dele é muito legal e se adapta bastante a qualquer tom de pele. E aí você vai lá, ó. Fechei. Anderson, tenho dificuldade de fazer essa automaquiagem. E aí eu fico muito esquisito na hora de aplicar algo no olho. Você vai lá, pega um pouquinho do teu produto, ó, olhou um pouquinho ou deixou esse queixo para cima, vem no cantinho dele, ó. Não precisa você ficar fazendo caras e bocas sobre o teu produto. Vai aplicando um pouquinho, chegou próximo da raiz do cílio, você dá uma fechadinha só para esfumar e aí, ó, você já cria esse degradê. Pronto. Anderson, mas eu só depositei pigmento. Sim, você só depositou pigmento para que ele venha a ser fixado. Aí agora você só vai fazer movimentos de vai e vem. E embaixo aqui também, tá, gente? Ó, porque senão vai ficar uma falha. Essa região aqui, ó, de encontro do olho, você tem que criar esse movimento em C. Aqui, ó. Facilitou um pouquinho? Nada tão extravagante. É só esse movimentozinho aqui em C e embaixo, ó. Você vem só arrastando um pouquinho do seu produto. Pega um pincelzinho fofinho. E aí você vai só, ó, varrendo
ele para dentro do teu olho. Anderson, queria saber como é que a gente tem essa precisão do esfumado. Fazendo, né, amadas? Então, vamos lá fazer. Faz aqui, pega o pincelzinho limpo, sem nada. Você vai fazendo o movimento, ó, de vai e vem, movimento de bolinha. Esse movimento aqui, ó, esfumado vertical. E aí você vai vendo que quanto mais suave esse movimento for, mais fácil o teu esfumado, a tua pigmentação de sombra vai ficar bonita. E aí eu vou fazendo isso aqui, ó, só esfumando com uma única cor. Única cor. Se eu achar que eu esfumei e ficou mais claro, pega um pouquinho mais e tira. Olha como é que ficou uma profundidade nesse olho com uma cor apenas. Certo? Anderson, quero utilizar uma outra cor. Posso? Até pode, mas assim, cuidado, porque o destaque não vai ser tanto a questão mesmo de olho, porque na próxima semana a gente vai fazer um olho, uma produção de pele com iluminação catálogo, aí sim, mas a proposta ainda é luz e sombra, e aí para ambiente externo. Então, se você utilizar muita cor, dependendo do tom, devido à questão da iluminação, ele meio que vai não aparecer tanto. Tá? E aí o que eu posso, na verdade, propor para vocês? Um tom puxado de cores um pouquinho mais avermelhadas, que aí vai dar esse degradê, essa nuance um pouquinho mais suave também. E aí você vem, ó, mais na marcação de côncavo. Cuidado com o vermelho, que ele pigmenta lindo, para você não ficar com esse olhão vermelhão. E aí você vem, ó, só com esse movimentinho aqui, simples, suave. Anderson, na região inferior da minha pálpebra, pega aquele mesmo pincel que você tinha e aí você vem aqui, ó, aplicando da mesma forma. Abaixa um pouquinho do seu marrom que antes você estava trabalhando. Certo? E aí aqui, ó, você vem só dando esses movimentos de vai e vem, tirando a saturação dessa marcação e deixando bem mais bonito, bem mais harmônico. A iluminação opaca, como é que ela funciona? Com tons que a gente, na verdade, eu conhece como nude, tipo esse aqui. Esse central aqui, gente, é um primer, tá? É uma pastinha. Então, esse aqui é o tom nude. Você pode até pegar ele com a pontinha mesmo do dedo e só, ó, selar um pouco a região interna do seu olho. E você querendo também, ó, pontinho alto da tua sobrancelha. Ah, Anderson, mas eu consegui perceber que ficou um olho simples, mas ele ficou chamativo, atraente. E aí o que é interessante? Anderson, posso colocar um pouquinho mais de preto? Toma cuidado com esse pouquinho mais de preto, porque como é para luz ambiente, para luz natural, esse preto ele tem que ser bastante pigmentado, porque nas fotos pode aparecer acinzentado, certo? Anderson, mas a minha paletinha de sombra preta, eu não tenho outra, vai ter que ser ela mesmo, certo? Então pega um pouquinho do teu delineador, tá? Um pouquinho do seu delineador em gel, e aí você vai dar uma pontinha aqui e esfumar com a tua sombra em pó. Outra dica, você pode molhar a pontinha do teu pincel no produto e fazer esse movimento de esfumado, porque ela vai saturar, vai ficar bem mais evidente, não vai ficar muito acinzentada. Certo? Dúvidas? Não? Alexia, tudo bom? Alexia tá dormindo, é?
Gente, lembrem do que eu falei lá do meu olho com essa região para deixar ele em um tom mais nude? Anderson, não tenho o meu tom nude do meu produto. Pega um corretivo, pode ser cremoso, tá? Não pega muito líquido, porque corre o risco de você, sem querer, lacrimejar e ele cair. Como eu tenho esse corretivo também aqui mais cremosinho, eu vou aplicar de forma sutil sobre minha pálpebra. Anderson, isso funciona? Vamos ver, né? Que a gente tem que falar e tem que fazer, porque se não for assim, a gente não sai nem de casa, porque primeiramente que não pode, e segundo, para provar que as coisas realmente acontecem. Peguei aqui um linguinha de gato, peguei um pouquinho do meu produto, só um pouquinho, gente, é para linha d'água da região inferior do olho. Ó, eu posso fazer, te lembra do tripé, que é o dedo mindinho? Fazer isso aqui, ó. Porque já baixa um pouquinho a minha pálpebra e eu já, ó, faço a minha aplicação. Se o corretivo de vocês tiverem na composição um pouquinho de álcool, tome um pouquinho de cuidado, porque ele vai dar um probleminha se de ardência, mas é só enquanto o álcool evapora, tá bom? Mas aí depois vocês ficam com o processo normal. Deixa eu só terminar aqui de aplicar, tá? Nada de muito produto, é só para deixar um pouquinho mais evidente. Pegou aqui no cílio inferior, a gente está só limpando. Pronto. Ó, não criou um destaque? Ah, Anderson, não tenho muitas coisas. É aí dentro do que você tem, as possibilidades que a gente pode criar, quais são? Então, ó, aqui eu já tenho um processo já esfumado. Anderson, queria passar o lápis na linha d'água interna, né? Em relação a isso, não abaixo. Pode passar sem problema algum, certo? Não tem problema não. Só estou dando uma proposta que quando a gente às vezes não tem um produto, a gente cria possibilidades dentro do que a gente tem para realizar esse processo bonito de embelezamento com a forma bem mais sutil. E depois disso, não menos importante, a gente vai utilizar uma máscara. Por que a máscara? Para deixar também esse olhar bem mais interessante no sentido de destaque. Para aplicação de cílios, eu, na verdade, aplico uma camada fininha e aí você deixa ela secar, aplica do outro lado, pega os teus cílios e faz a utilização. Ó, movimentos de vai e vem, vai e vem, vai e vem, vai e vem. Depois dá uma penteadinha aqui, ó. E vai criando esse destaque. Gente, delineadores também. Pode ser feito delineadores coloridos, tá? Podem ser feitos com batom. Batom cremosos. Anderson, batom mate funciona? Funciona. Você vai ter que só aplicar ele com um pouquinho do diluidor, porque ele seca rápido, né? Diluidor mais oleosinho, sem ser o aguinha, porque se for água não funciona, tá, gente? Tô aplicando na linha também aqui inferior, tá? Do meu olho. Criar esse destaque. Certo? E a parte não menos importante, e que eu gosto de fazer também para o final, tá, pessoal?
é só a questão do nosso blush. Por que que eu gosto de fazer no final? Porque a nossa pele, ela já está com todo o produto, contorno, tudo seladinho, e aí o blush você vai graduando. Anderson, essa graduação, ela pode ser feita como? Da seguinte forma: se você quer evidenciar muito mais a sua bochecha, quer evidenciar as maçãs do rosto, você vai aplicando. Anderson, não quero tanto, então você vai aplicar de forma sutil. Por que que o blush, nesse caso, é interessante para esses ambientes externos? Porque a região que a gente vai aplicar, meu povo, é maior do que um olho. E aí ela vai literalmente aparecer. Então vocês tomem cuidado para não pegar aqueles brilhos ou aqueles blushes com partículas de brilho. Por exemplo, esse aqui é um opaco. Que cor é essa? Vamos ver. Ele é pêssego, mate, certo? Tem outros aqui. Esse aqui é um pouco parecido com ele, mas é outra cor. Ó. Tá vendo? Anderson, mas aí eu consigo perceber que essas cores, elas na verdade não realçam. Gente, realça sim. Porque se você pegar um brilho, na hora quando você tiver exposto à iluminação natural, vai dar o quê? Logo aquele leste aqui, ó. Você vai criar literalmente aquela linha, aquele solzinho brotando da sua pele. A proposta de catálogo provavelmente vai ser essa. Vai ser essa das próximas aulas, então não percam. Mas, inicialmente, a gente tem que trabalhar com isso aqui, para entender como é que vai funcionar nas demais produções. Vou aplicar um pouquinho da cor pêssego, primeiro que eu apliquei lá, com o mesmo pincel, e aí, ó, vou centralizar aqui. Faz aquele sorrisinho assim, né, ó, tá lindo. E aí, ó, você dá uma puxadinha para essa região de contorno. Por quê? Porque vai te dar aquele ar mais de saúde, vai deixar aquele rosto também não tão branco, vai deixar esse aspecto bem mais natural. E se vocês observarem, essa proposta de pele para ambientes externos, ela pode ser tanto utilizada para dia. Anderson, quer uma coisa voltada um pouquinho mais para a noite, mas eu sei que automaticamente de noite não vai ter sol, mas vai ter uma iluminação bem melhor, bem mais elaborada. Você faz o quê? Aplica um pouquinho de brilho. Aí, nesse caso, pode. Porque as fotos, como vai ter o flash, automaticamente vai ser revelada também essa tua beleza, tá? Depois que eu apliquei, vamos esfumando, esfumando, amor febril. E, ó, a gente vai tendo aí. Percebem que eu tô, ó, trazendo um pouquinho desse aqui para minha lateral, para não ficar uma coisa tão marcada, tá, gente? Ó, deixa eu trazer aqui um pouquinho a luz para próxima. Tá dando para ver? Pouquinho aqui, ó. Só um pouquinho mais rosado. Nada tão extravagante. Certo? Dúvidas até aí? Como é que estamos nas nossas produções? Letícia, Manu, Márcia. Dúvidas? Colocou preto? Não, não coloquei preto. Quer que coloque preto no olho? Para ver um pouquinho? Quer não? Quer não? Quer? Peraí. Não necessariamente vocês precisam colocar, tá? Mas eu vou colocar aqui só para demonstrar. Pega aqui o preto, ó. Por que que, Anderson, você está utilizando o mesmo pincel? Eu venho dos tons claros para o escuro. Aí funciona. Agora você pegou um preto, aí agora você quer colocar um marrom, você quer colocar um laranja, não vai funcionar porque ele está sujo. Aí tem que limpar ou trocar o pincel mesmo, ó. Cantinho mais próximo da raiz do cílio,
Deposito na raiz do cílio e vou, ó, trazendo também para essa região inferior do meu olho. Depois que eu depositei, eu vou sim arrastar agora, ó, movimento vai e vem, para poder criar esse esfumado. Você pode utilizar o outro pincelzinho que é mais fofinho para facilitar esta tua aplicação. E aí você vai criar, ó, um efeito maior de profundidade. Não precisam colocar se não quiser, tá, Letícia? O importante é vocês criarem esse efeito, essa profundidade, de acordo com os tons que utilizou. Anderson, utilizei 3 cores, 4 cores sobre o meu esfumado. Elas devem aparecer. Nenhuma cor ela deve sumir em relação à outra, ó. Eu tenho o meu avermelhado, eu tenho um pouquinho mesmo lá do meu marrom e eu tenho um preto bem mais próximo a cílio. Temos 2 minutos. Cuida, meu povo! Pronto, o que mais? Dúvida, gente? Quem já está pertinho de terminar? Pode passar o fixador, tá, Kerlin? Pode passar. Pode ser bruma ou pode ser em spray também. Tá certo? Não tem problema. Os fixadores, a bruma, ela na verdade vai tirar esse efeito opaco, muito, digamos assim, carregado de pó. Não é que a tua qualidade, tá? Ela vai cair. Só que ela vai dar um aspecto bem mais natural. O efeito, aqueles sprayzinhos que o jato seco, ele tende a possibilidade de controlar um pouco mais a oleosidade. Anderson, qual é o melhor? Você vai avaliar a pele da sua cliente lá no processo de preparação, que é hidratar, tonificar, né? Higienizar, e aí você vai identificar se ela tem poros muito abertos, muito dilatados, você vai ver esse brilho na pele após a limpeza, onde é que tem a concentração, e aí no final você escolhe ou spray ou até mesmo a bruma. Lembrando também, tá, gente? Tem bruma hoje disponível no mercado que elas são brumas com efeito mate. Vocês sabiam? Tem aquela com brilhinho, tem a natural e tem o mate. Vocês sabiam? Pois tem, viu? E aí essa com efeito mate, vocês vão perceber também que a possibilidade de deixar ela com a pele mais sequinha, aspecto como se fosse em spray de controle de oleosidade, vai favorecer a você, profissional, sobre a qualidade e resistência também dos produtos, né, da tua produção no geral. Certo? Alguma dúvida mais? Quem está finalizando? Letícia, Manu terminou. Márcia também. Show. Quem mais terminou? Só a Letícia está procurando alguma coisa ali. Pode passar iluminador? Iluminador. Como eu falei, se você passar muito, vai criar tipo um solzinho na pele nesse ambiente externo. Por isso que a gente não está utilizando hoje, mas na próxima aula a gente vai utilizar, porque a gente vai ter foto de catálogo e aí sim, a gente vai ter uma pele bem glow. Para quem não sabe o que é uma pele glow, já dá uma pesquisada para verificar como é a proposta e aí vocês vão gostar bastante, porque esse iluminador a gente vai ter um abusozinho dele e eu gosto muito, até porque os efeitos que ele proporciona fica muito bonito. Dependendo do ambiente, dependendo do evento, essa pele com esse aspecto glow vai, na verdade, ser bem utilizável em relação a alguns eventos. E aí, por exemplo, como eu trabalho também com São João, essas coisas, elas gostam de umas peles assim perfeitas, umas peles bem chamativas, algo realmente que se destaque. E elas gostam muito de iluminador e até porque precisam, principalmente quando são destaques, né? Noiva, essas coisas. E aí, isso funciona muito, 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 muito mesmo. Tem pessoas que não gostam tanto e a gente tem que entender, né? Até porque a gente precisa também desse recurso que elas vão disponibilizar através das produções para facilitar também
entendimento destes processos. Gente, ficou alguma dúvida em relação à nossa produção de hoje? Não. Não? Eu quero que vocês tirem essas fotos, né? Nesse ambiente, pode ser em janela, tudo, não tem problema, para pegar uma iluminação um pouquinho melhor. Tentem também pegar ângulos para que favoreçam a essas fotos. Coloquem lá no grupo. Eu estava até vendo aí a questão de algumas atividades no livro, mas aí eu não vou passar porque algumas meninas ainda não conseguiram pegar esse material. Mas devido a isso, a gente vai praticando, vai fazendo esses croquis também em relação a braço, a essas produções nas aulas, para suprir essa necessidade, essa realidade também, tá certo? E seria isso mesmo a proposta de nossa aula hoje. Vou deixar aí para o Ian para fazer aí as considerações e quem ainda está finalizando vai trazendo aí o resultado depois para a gente avaliar junto no grupo. E postem, tá, gente, no grupo. Vamos fazer o challenge lá que a Letícia falou para a gente ter essa divulgação, porque aí fica bonito e vocês também agregam material ao conteúdo do Instagram de vocês também, tá? Cuida, Ian! Gente, todo mundo me ouvindo, me vendo também, morrendo de saudade de vocês. Hoje eu decidi aparecer. Então, verdade, viu? Vamos tirar nossa foto. Vamos! Bora, todo Gente, mundo. marque o Instituto, marque a gente que a gente reposta, tá bom? Eu marquei, mas só que não chegou lá. Com o computador na mão. Vamos lá, todo Peraí mundo. que eu vou só ver. Vamos lá. Você jogou o cabelo pro lado. E a Cuida. parte que não tá maquiada, Ian, olha. Tira Olha de aqui. Vamos lá, todo mundo gostou? Ó, Show, vou mandar lá no grupo, viu, gente? Um tchau, abraço. gente. Até a próxima, se Deus Beijo. quiser, tá? Tudo de bom. Fiquem em casa, se cuidem. Oi? É aqui do lado. Viu? É. Não, não. Não. É do lado. Viu? Oi? É, eu acho que não começou ainda, né? Nada.